Os santos são os sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 31 de janeiro, celebramos São João Bosco. Nosso santo de hoje nasceu em 1815, num pequeno lugarejo perto da cidade de Turim, na Itália. Esse lugarejo se chamava Bec. Ele, com apenas 2 anos de idade, perdeu o pai, passou a ser cuidado juntamente com os irmãos por sua mãe chamada Dona Margarida, uma mulher muito pobre e com uma fé muito grande, muito trabalhadora, lutou muito para cuidar dos filhos. Com 10 anos de idade, Dom Bosco teve um sonho que marcou muito a vida dele, a gente poderia dizer que foi um sonho profético. Nesse sonho, Cristo o conduzia para junto de alguns rapazes um pouco vadios, sem muita virtude, que distratavam e blasfemavam diante do Cristo. Nesse sonho, o pequeno João Bosco ficou com muita raiva por conta de toda essa injustiça e queria bater nesses rapazes. Mas Jesus falou para ele: não com pancadas, mas com mansidão e amor os farás teus amigos. Isso ficou guardado no coração de Dom Bosco e aos poucos foi ficando claro no coração dele o chamado para a evangelização dos jovens, para levar os jovens para junto do Cristo. Aos poucos, já desde muito novo, foi despertando nele o desejo de ser padre. Então, ele começou a buscar meios de chegar ao sacerdócio, se dedicar aos estudos. Os irmãos começaram a reclamar da falta de presença dele no trabalho do campo, isso porque ele tinha que estudar para entrar no seminário, se preparar. A mãe, Dona Margarida, sempre o apoiou, então ele teve que fazer muito sacrifício e com o apoio da mãe, que se sacrificou, porque na época era preciso que a família ou amigos, pessoas próximas, bancassem financeiramente a entrada de um jovem no seminário. Então, como ele era de uma família muito pobre, foi um sacrifício muito grande, mas a mãe, junto com alguns vizinhos, conseguiram se mobilizar para fazer com que João Bosco entrasse no seminário. E quando ele já estava perto de ser ordenado, Dona Margarida diz para ele o seguinte: meu filho, eu nasci na pobreza, vivi sempre pobre e desejo morrer pobre. Se tu desejas tornar-te padre para ficar rico, eu nunca irei te visitar. Isso para que ela tivesse certeza de que João Bosco não iria se desvirtuar no sacerdócio. Dom Bosco guardou essas palavras no coração e sempre lembrou delas com muito carinho. No fim das contas, com 26 anos de idade, ele foi ordenado padre, passando a ser chamado da forma como ele costuma ser chamado na maioria das vezes, Dom Bosco. Ele, logo que foi ordenado, ele tinha o desejo de ser missionário nas Índias. Nessa época, ele tinha como diretor espiritual o grande São José Cafasso, um grande santo, um homem de grande virtude, de grande sabedoria. E São José Cafasso foi muito claro ao dizer para ele o seguinte: sua missão é entre os jovens de Turim, não nas Índias. A partir disso, Dom Bosco começou a ficar mais tranquilo, mais sereno e passou a se dedicar totalmente à evangelização dos jovens. Nesse trabalho, ele foi se unindo a outros sacerdotes e fundou os primeiros oratórios. O primeiro oratório chegou a reunir 80 jovens, mas foi crescendo, outros foram sendo fundados. Esses oratórios eram espaços onde os jovens iam atraídos pelos jogos, pela diversão, como forma de realmente seduzir os jovens. E a partir desse trabalho de atração, os jovens eram aos poucos evangelizados, catequizados. Os padres, que depois se chamaram salesianos, eles tinham a missão de se encarnar na vida dos jovens, de se aproximar deles, de participar verdadeiramente da vida deles. Então, além dos oratórios, também foram abertas escolas por Dom Bosco e pelos seus companheiros. Nessas escolas havia, claro, a alfabetização, mas os jovens também aprendiam artesanato, tinham casas de hospedagem ou locais de hospedagem dentro das escolas para os jovens que eram órfãos, que eram abandonados. E também nessas escolas havia os campos de diversão, os espaços de diversão, onde os jovens eram atraídos para a catequese, mas também eles eram encaminhados para a orientação profissional
quando fosse o caso. Essa inspiração toda que veio no coração de Dom Bosco foi uma coisa muito inovadora para a época. Tanto que várias autoridades eclesiásticas não compreenderam aquilo e, de certo modo, até perseguiram Dom Bosco. Um acontecimento bem famoso foi quando duas autoridades eclesiásticas importantes em Roma, tendo ciência ou certeza de que Dom Bosco estava louco, decidiram enganá-lo. Então foram com um transporte, uma espécie de carruagem, para levar Dom Bosco sem que ele soubesse para uma espécie de manicômio. E Dom Bosco, que era muito sagaz, quando percebeu aquilo, ele educadamente disse: olha, os senhores podem ir à frente aí nessa carruagem. E logo que eles entraram, ele rapidamente fechou as portas e disse ao motorista: leve-os depressa para o manicômio. E aí a carruagem seguiu o caminho. No fim das contas, Dom Bosco acabou conseguindo fundar oficialmente os salesianos. O nome salesiano é uma referência direta a São Francisco de Sales, que sempre foi uma grande inspiração na espiritualidade de Dom Bosco. Os salesianos foram fundados oficialmente no ano de 1864, padres totalmente dedicados à educação e à evangelização dos jovens. Pouco depois, Dom Bosco fundou, junto com Santa Dominica Mazzarello, o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, que também tinha uma missão muito parecida, que era a educação e a evangelização das jovens, né? Ou seja, das moças. Dom Bosco costumava dizer aos padres salesianos e às irmãs auxiliadoras, ou filhas de Nossa Senhora Auxiliadora, que na educação dos jovens vale muito mais prevenir do que remediar. Ou seja, era muito mais eficaz fazer um trabalho de prevenção antes que o jovem se perdesse do que tentar recuperá-lo depois que ele já estava perdido. Ele ensinava também: se desejamos ser solícitos pela felicidade de nossos alunos e levá-los a cumprir seus deveres, é indispensável jamais esquecer-nos de que fazeis às vezes dos pais dos queridos meninos. Por eles, sempre com amor trabalhei, estudei e exerci meu sacerdócio. Quantas vezes no curso de minha vida tive de me persuadir dessa grande verdade. É mais fácil encolerizar-se do que aguentar, ameaçar a criança do que persuadi-la. Direi mesmo, mais cômodo para nossa impaciência e soberba impor castigos aos obstinados do que corrigi-los, tolerando-os com firmeza e suavidade. Nesse ponto, Dom Bosco estava sendo muito inovador, porque na educação da época era muito comum uma rigidez, uma severidade além do limite. Ele costumava dizer que é muito mais eficaz conquistar os jovens não pelo relativismo, mas pelo amor verdadeiro. Ele dizia também: os jovens não só devem ser amados, mas devem saber que são amados. A primeira felicidade de um menino é saber-se amado. Quando Dom Bosco era perseguido diante de incompreensões de certas pessoas, ele dizia: a caridade suporta tudo, por isso não terá a verdadeira caridade quem não se dispuser a suportar os defeitos dos outros. Ele também costumava dizer para os seus alunos e para os seus companheiros sacerdotes: Deus nos colocou no mundo para os outros. É como se ele dissesse: Deus nos colocou no mundo para ser resposta. A nossa vida deve ser marcada pelo serviço, pelo amor, em ser para o outro. Dom Bosco, além de tudo, foi acumulado de Deus com muitos dons que ajudaram muito na evangelização dos jovens. Ele tinha uma estrutura atlética, então ele conseguia acompanhar os jovens nos jogos, nas brincadeiras, e realmente ele fazia isso de uma forma muito próxima. Ele também tinha facilidade com a música, com a poesia, tinha uma memória excelente. Então ele decorava o nome dos alunos todos, mesmo que fossem muitos, as histórias, sabia de muitas anedotas, de muitas piadas, tinha uma oratória fascinante,
tinha também uma capacidade de liderança, de mobilização, de ir atrás de meios de providência para sustentar os oratórios, as escolas, de ir atrás de doações através de autoridades públicas, de pessoas ricas. Foi de fato um grande educador e apóstolo da juventude. Também era mágico, então acabava atraindo os jovens dessa maneira. Era realmente um sacerdote educador muito completo. Além de ser um apóstolo da juventude, muita gente não sabe, mas ele também se destacou muito como capelão das prisões de Turim. Então ele fazia questão de, com frequência, visitar os presos, costumava ficar amigo dos presos, conseguia autorização para levar os presos para passear fora da prisão, até mesmo fora de Turim, e sempre os presos eram muito dóceis a isso. Eles não aproveitavam para fugir, eles tinham em Dom Bosco um verdadeiro pai, uma pessoa muito próxima que levou muitos deles realmente à conversão. E Dom Bosco também se destacou muito como escritor. Ele encontrou na escrita uma grande ferramenta de evangelização. Ele criou na época o que ele mesmo chamou de Biblioteca da Juventude Católica Italiana. Como é que funcionava? Ele organizava fascículos mensais que na prática eram publicações de leituras católicas. Ele se aproveitava da imprensa e aí publicava. Às vezes era um texto sobre a vida de um santo, ou algum texto espiritual, ou que fazia refletir sobre virtudes, que levavam à conversão, ou à reflexão sobre alguma passagem bíblica. Enfim, através desses fascículos mensais, ele ia formando essa biblioteca da Juventude Católica Italiana, que evangelizou não só jovens de Turim, mas de toda a Itália e até mesmo de outros países. Dom Bosco, com a sua capacidade de liderança, de mobilização, como grande fundador que foi, ainda preparou missionários para evangelizar pagãos em terras distantes, recordando aquele sonho que ele tinha de padre jovem, que era de evangelizar terras distantes. Ele nunca conseguiu fazer isso. Ele foi fiel àquela inspiração que lhe foi apresentada pelo seu diretor espiritual de focar na juventude de Turim, mas ele pôde sim preparar missionários salesianos que foram enviados para vários lugares. Em 1875, por exemplo, os padres salesianos chegaram à Patagônia. Em 1833, eles chegaram no Brasil, mais precisamente em Mato Grosso, e foram evangelizando, fundando oratórios, escolas, em vários lugares, focando especialmente na evangelização da juventude. No fim das contas, depois de uma vida consumida pelos presos, pela igreja, especialmente pelos jovens, ele faleceu em Turim no dia 31 de janeiro de 1888. Nessa época já havia mais de 1000 padres religiosos salesianos, milhares de jovens sendo socorridos, evangelizados, amados nos oratórios, nas escolas em geral, e Dom Bosco foi canonizado mais ou menos 50 anos depois da sua morte, no ano de 1934, por meio do Papa Pio XI, que o apresentou como modelo para todos os sacerdotes e educadores. Nos inspiremos na vida desse grande santo, que evangelizou sobretudo os jovens pobres, fundador de uma congregação que deu muitos santos para a igreja e que tem gerado frutos de salvação, especialmente entre a juventude, na maioria dos países que existem no planeta. Nos inspiremos para que nós também sejamos como ele ensinou, resposta. Deus nos colocou no mundo para os outros. Guardemos isso no coração. A quem nós somos chamados a ser resposta hoje? Que Dom Bosco reze por nós para que nós sejamos resposta como ele soube ser. São João Bosco, rogai por nós.